Glória a Deus. É com alegria, né, que eu venho aqui falar com vocês sobre uma palavra tão grande, fé, né? Se pararmos para pensar nessa palavra de apenas 2 letras, mas que é capaz de mover montanhas. É interessante como uma palavra tão pequena tem um significado em si de, através dela, mover montanhas. Amém, meus queridos? Eu gostaria de começar aqui orando para estarmos continuando a falar sobre fé. E eu quero, nessa noite também, que, através do Espírito Santo, trazer mais uma fagulha desse poder de Deus, manifesto no meio de nós. Amém? Então, vamos orar. Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças, ó Deus, por tua mensagem, por tua palavra, por aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração e também deu a mim a condição de estar aqui compartilhando com os meus irmãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor fará multiplicar essa mensagem. O Senhor fará chegar nos ouvidos que são necessários e nós vamos pegar essa mensagem e nós vamos correr com ela. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz e ela não vai voltar para nós vazia, mas antes ela cumprirá tudo aquilo pela qual ela foi designada. E nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus, amém? Bora, já começamos em Hebreus 11:1. Eu acredito que os meus irmãos que passaram por aqui, todos eles deram uma pincelada também lá em Hebreus, deu uma passeada lá. E nós podemos encontrar aí em Hebreus 11:1, dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Amém? A fé, ela é a certeza. Ok? Vamos participar comigo? A fé, ela é o quê? É a certeza. Como que eu sei que é fé? Quando eu estou certo. Eu tenho a certeza. Se lá no fundinho duvidar, então não é fé. Você volta um pouquinho, dá aí uma ré e começa de novo. Porque a fé, ela é uma certeza. Amém? Então, nós vemos aqui também na versão NTLH, que seria na linguagem de hoje, diz assim: a fé é a certeza de que nós vamos receber as coisas que esperamos, e é a prova que existem coisas que não podemos ver. Uau! A fé, ela é a certeza de que existem coisas que ainda a gente não viu. E eu vou fechar com esse ponto depois, porque o Senhor, Ele é a nossa fonte e nós precisamos estar com o nosso foco nas coisas que são invisíveis e eternas. Amém? Então, aqui, quando a mensagem de Hebreu fala de coisas que não se vê, o nosso foco, ou seja, a nossa fé, ela precisa estar firme nas coisas que são invisíveis e eternas. Amém? Bora. Essa é uma introdução a respeito de fé, assim como 2 Coríntios também 5:7 diz que nós vivemos o quê? Pela fé e não pelo que vemos. Nós vivemos pela fé. Certo? A linguagem do crente é qual? Viver pela fé. Porque, de fato, se a gente for viver pelo que nós vemos, o que vai acontecer? Os nossos sentidos, ele vai nos trazer uma mensagem. Não é verdade?
Há uma grande diferença se a gente passar o dia inteirinho sentado assistindo da Atena e a gente passar o dia inteirinho sentado ouvindo mensagem da palavra de Deus. No final do dia, dá para perceber a diferença. Sim ou não? Por quê? Porque a fé é daquilo que você se alimenta. Então, daquilo que nós nos alimentamos, vem a nossa fé. Amém? Aí que está também uma coisa que é bem interessante de se dizer. A fé, se é daquilo que nos alimentamos, então há uma grande importância de começarmos a prestar atenção no que a gente está se alimentando. Por quê? Porque daquilo que nos alimentamos, daquilo que ouvimos, que a fé, nós já ouvimos aqui dizer várias vezes, que a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir o quê? Qualquer coisa. É ouvir a palavra dele. Amém? Mas aí o que acontece? Isso vai gerar em nós o quê? A nossa crença. Então, dependendo daquilo que a gente ouve, gera em nós uma crença, e essa crença vai trazer uma convicção, porque o que é crença? É tudo aquilo que eu acredito com força. E aí, tudo aquilo que eu acredito com força vai sair pela minha boca, eu vou dizer. Aí entra a nossa regrinha daquilo, né? Crer com o coração e dizer com a boca. Amém? Então, vamos lá. A fé, ela não é o quê? Instantânea. A fé não é instantânea. Nós recebemos da parte de Deus, todos nós recebemos da parte de Deus, o quê? Uma porção, uma medida. Fala, eu tenho uma medida de fé. E você pode escolher morrer com essa medida de fé, ou você pode escolher exercitar a medida da sua fé para que ela o quê? Cresça. Porque a fé, ela pode crescer. Amém? Assim como diz que tem uma pequena fé, isso significa que podemos ter uma grande fé. Certo? Por diversas vezes na mensagem de Deus, nós ouvimos falar, que pequena fé. Ei, que pequena fé. Mas também nós ouvimos dizer o quê? Grande fé. Então, fé tem medida. E pelo fato da fé ter uma medida, isso significa que ela não é instantânea. Ela não cresce sozinha. Há necessidade de fazermos alguma coisa para que ela cresça. Amém? Já que a medida de fé que cada um de nós aqui recebemos, Deus não é injusto, Ele partiu de igual, mas, porém, cada um vai desenvolver a sua fé. Amém? E é possível de que eu consiga, olha como que é interessante isso. É possível que qualquer um de nós pegamos a nossa medida de fé e diminuímos ela. Por quê? Por conta do que a gente vê, ouve, com quem a gente anda, com quem a gente convive. Certo? Porque dependendo do ambiente que você anda, do ambiente que você frequenta e as pessoas que você tem mais acesso, elas vão te influenciar. Amém? Então, nós podemos dizer que a fé, ela cresce. Certo? Então, se a fé, ela cresce, nós podemos dizer que nós podemos fazer com que ela cresça. Fala assim, eu posso fazer a minha fé aumentar de medida. Você acredita nisso? Então vamos dizer de novo, vai, só para pôr força, para acordar o povo. Vamos dizer assim, é possível eu fazer a minha fé
aumentar de tamanho. Oh, glória! E alguém olhar para você e falar: uau, meu querido, grande é a tua fé. E nós vamos estar tão centrados na palavra de Deus que isso não vai nos orgulhar. Ao contrário, isso vai ser exemplo para as demais pessoas. Porque quando nos orgulhamos daquilo que conseguimos, nós estamos equivocados, estamos roubando algo aí. Não nos orgulhamos. Apenas compartilhamos da honra. Porque tudo aquilo que nós alcançamos por fé, tudo que recebemos do Senhor, nunca fica só para nós. Ele sempre nos dará ao ponto da gente poder transbordar, ao ponto de alcançar uma vida, nem que for uma do lado. Isso é tremendo, não é verdade? Amém. Então, vamos lá seguir. Lá em Marcos 11, 23, diz assim: eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Amém? Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire ao mar. É possível? É possível que isso aconteça? Ok, cremos por quê? Nós cremos porque quem disse nos faz crer que isso é possível. Porque se não fosse ele dizendo, nós não creria nisso. Amém? Então, o que acontece? Eu amei aqui na ministração que o pastor Luiz Fernando trouxe, quando ele disse assim: é tão interessante como Deus usa as coisas mais difíceis para nos ensinar. E isso me chamou muita atenção. Porque ele estava dando um exemplo, quem estava aqui no domingo, do outro domingo, sobre um velhinho e uma velhinha. Vocês lembram aí do caso? Abraão e Sara para ter um filho, depois de velhinho e velhinha. Aí ele disse: que interessante, Deus gosta, parece assim que Deus fala: não, peraí, deixa eu escolher o que é mais difícil. Agora que eu percebi que eu estou com óculos aqui, e eu me esforçando para ler. Glória, glória, glória. Aleluia. Deus é bom. E quando ele disse isso, isso subiu como rema para mim. E automaticamente eu já olhei para minha filha e falei assim: interessante. Como Deus usa o difícil para nos mostrar que é possível. E nós, seres humanos, temos toda a inclinação de falar: o que é mais fácil? Já perceberam isso? Já percebeu que a gente procura o mais fácil? Aí agora eu vou pegar vocês em uma oração que a gente às vezes faz. Facilidade. Facilidade da parte do Senhor. Facilidade. Eu entendo até que quando a gente ora pedindo facilidade, é um livre acesso de coisas que estão entulhando ou se barrando contra. Porém, dependendo de como você está fazendo essa oração, se o seu desejo é que as coisas sejam fáceis, então você não quer subir de nível. Você quer ficar no nível raso. E no nível raso, você vai fazer as coisas fáceis. O que for fácil, fica no rasinho e que está tudo bem. Agora, se você quer subir de nível, você se prepara. Se prepara para fazer coisas difíceis. Hein? Agora vai uma pergunta. Quem aqui quer fazer coisas difíceis?
Se eu fosse você, ficava animada em querer fazer coisas difíceis. Porque foi no difícil que Deus nos mostrou que o milagre aconteceu. Foi no difícil. Naquilo que o homem olha e fala, Então vamos parar de orar a Deus pedindo melzinho na chupeta. Porque é no difícil que somos forjados, é no difícil que crescemos, é no difícil que o milagre de Deus se manifesta. É no difícil que subimos de nível. E é no difícil que nós temos que decidir se manter lá, para não descer. Meu pai tem uma expressão assim, a rapadura é doce, mas não é mole, não. Quem quer ali usufruir do pedaço do doce da rapadura vai ter que fazer esforço. Mas o interessante é que esse esforço não traz penalidade. Esse esforço não traz uma dor de um sofrimento pesado. É só um esforço. Amém? Eu vou pedir licença, que meu telefone está tocando muito da casa. Eu tenho uma mãe que está adoecida e está tocando aqui já tem um bom tempo, então eu preciso que o Ronaldo atenda para mim. Obrigada, tá, gente? Então, continuando aqui. Agora sim. Aleluia! Quando nós lemos aqui em Marcos, nunca mais você vai ler Marcos 11, 23, sem lembrar isso. Espera aí, o monte é possível se levantar e ser lançado ao mar? É algo fácil ou difícil? É difícil, mas quem disse falou que é possível. Então, nunca mais você vai ler esse texto sem lembrar. Não tenho medo do que é difícil. Você não precisa ter medo do que é difícil. Você só tem que ter a coragem de fazer. Só isso. Então, vamos lá. Dizer é a chave. Para que as coisas sejam destravadas, quando nós declaramos a palavra de Deus, nós damos a legalidade para que o mundo sobrenatural se manifeste a nosso favor. Então, qual é a largada da fé? É dizer, é falar. Essa abre a oportunidade, tem uma legalidade na nossa palavra para manifestar o sobrenatural. Amém? Então, nós vemos aí em 2 Coríntios 4, 13, por gentileza. Cri, por isso falei, e com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Cri, por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Andar por fé é manter a sua confissão alinhada de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, andar por fé é manter a sua confissão. Aí fala de uma constância. Mas essa constância precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Aí eu vou para uma posição para dizer para vocês o seguinte. Se a minha confissão estiver alinhada, tudo que eu dizer vai contribuir e vai voltar para mim, segundo aquilo que eu estou manifestando. Amém?
Porém, se o meu sistema de crença estiver afetado, a minha confissão vai estar contaminada, e aí desanda um angu, né? O negócio não chega no ponto que a gente quer. Então, o que acontece? Onde eu trabalho, então, Alessandra? No seu sistema de crença. O que você está crendo? Eu estou crendo na palavra de Deus. Aí você vai ver se você está crendo na palavra de Deus pelo que está saindo da sua boca. No dia a dia, quando você está distraído. Não é quando você está preparado, pronto para dormir, ou no seu devocional da manhã, que eu acredito que o crente, ele ora. Então, no momento que ele está preparado da sua oração, que ali você manifesta as palavras pensadas. Não é esse momento. É no seu dia a dia. Qual é a sua confissão? No seu dia a dia. O que você anda falando? O que você anda falando, teria coragem de falar na cara de Jesus? Não é verdade? Porque tem hora que a gente se assusta. A gente fala, Jesus, meu Deus. Por exemplo, a Kézia está fazendo um curso à noite. Aí agora, hoje, ela retorna só para casa. Eu tenho que crer que está tudo bem. Eu já orei, já liberei, vim em paz e ela está em paz. Agora, como eu sei que o meu sistema de crença está afetado? Se começar a inquietação por dentro. Aí eu começo a manifestar o quê? Mais a preocupação do que a palavra. Aí o sistema está errado. A confissão está errada. E aí o resultado também não vai ser manifesto da forma como nós desejamos. Amém? Então, o dizer é muito importante, porque a maneira como a gente diz é a maneira, muitas vezes, quando eu disse aqui, é quando a gente está no dia a dia distraído, aquilo que está saindo da nossa boca é o que é o nosso sistema de crença. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado para não repetir as palavras dos nossos antepassados. Porque nós convivemos tantos anos lá com eles, que, de fato, gera ali um aprendizado e até acaba se tornando até um ditado popular ou familiar, e, sem perceber, está repetindo. Por isso que, muitas vezes, a gente ouve algumas pregações, ministrações do pastor Bud gravada, e quem pôde ouvir também pessoalmente, ele dizer, não diga, estou morrendo de fome, porque ele queria exemplificar que mesmo que seja uma coisa simples e que a gente pode compreender que é o modo de falar, isso pode afetar a nossa crença. Depende, tem pessoas que às vezes pensam, por que eu não prospero? Financeiramente, estou dizendo. Aí você vai conversar um pouco com essa pessoa. Ela tem algumas crenças antigas instaladas na cabeça dela. E aí? Ela precisa tirar essas crenças embutidas na mente para que a palavra de Deus reine nesse lugar. Senão, ela não consegue prosperar. Tem pessoas que falam, eu não fico com dinheiro na mão. Não, tudo que vem já desfaz logo, porque dinheiro é sujo, dinheiro é pecado, dinheiro não presta. Ela não vai prosperar. Porque ela tem, já aquela rejeita. Existem situações na área de pessoas que às vezes passou muita necessidade financeira e às vezes não tinham o que comer, que quando está diante de um alimento, come como se fosse o último alimento que ela ia comer,
Por quê? Porque ela tem uma crença instalada na cabeça dela que comida falta, que comida acaba. Então, ela tem que comer muito, porque comida vai acabar, mesmo que tenha uma mesa farta diante dela. É terrível, mas é verdade. Isso é uma crença instalada na cabeça da pessoa. E ela come como se fosse a última refeição. Isso é triste. Crer e falar abre o quê? Portas para o sobrenatural. Amém? Então, basta só crer? Não. Basta só eu aprender da palavra? Também não. Há necessidade de se ter o quê? Uma voz. Por quê? Porque a voz, ela tem esse efeito de ir buscar aquilo que você está crendo. Então, há necessidade de você liberar essa voz. Por isso que a fé não é mental. A fé, ela tem uma voz. Então, eu fiquei pensando, fazendo assim com a mão agora, pensando, vamos liberar as palavras para que elas vão buscar aquilo que nós estamos dizendo. Se nós ficarmos com todas elas retidas aqui em nós, elas não vão buscar. Então, há necessidade de soltar elas, para que elas vão buscar aquilo que nós estamos crendo. Amém? Então, existe algo com relação à nossa voz que paralisa a estratégia do diabo e também põe o quê? Os anjos para estar trabalhando a nosso favor. Então, é muito importante que nós liberamos essa voz. Nós temos toda a condição em nós de barrar a ação do inimigo e liberar os anjos para que eles vão e façam o trabalho. Amém? Aí eu anotei sobre isso de barrar o inimigo, sobre dizer, porque precisamos dizer como que você quer, diga. E aí eu lembrei até de um livro, e de uma matéria também sobre a autoridade do crente. Então você diz vá, ela vá, você diz vem, vem, para, fica, agora levanta, seca até a raiz. Então é você que tem a autoridade para designar e enviar a tua palavra. Amém? E nessa palavra tem o quê? O poder, um efeito para que seja realizado aquilo que está dizendo. Certo? Não é instantâneo e não tem nada de mágico. Piripimpim não existe. Não adianta falar, falei. Fé e crer. Fé e crer. Falei sem crer. Ou creu e não falou, também morreu a semente. Amém? Sorria todo mundo para ficar feliz, porque, olha só, nós temos a capacidade de usar essas duas coisas, essa semente poderosa da palavra de Deus está aqui em nós para sermos liberados, amém? Então, vamos ficar felizes com isso. Então, isto é a autoridade do crente, em poder pegar a palavra, em poder dizer como você quer que seja feito. Amém? Falar é o ato inicial da fé. Eu creio, eu falo, pois a minha voz está conectada com a minha crença. Isso é muito importante. A minha voz está conectada com a minha crença. Se você está perto de alguém que é crente, mas vamos dizer, se você está ouvindo ela dizer besteira, vamos dizer assim,
é que a fé dela, a medida, onde ela está, o raso dela, a permite falar daquela forma. E você vai olhar e vai achar estranho, porque você está numa subida. Amém? Ô, gente, todo mundo está numa subida. Fala amém. Eu estou numa subida. Eu estou numa subida. Porque a cada dia nós temos que desejar essa subida. Aí está mudando de nível. Amém? Aleluia. E para finalizar, Mateus 6, eu vou estar lendo aqui do 25 ao 33. Para longe não vai. Peraí. Por isso, eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. Observe os pássaros. Eles não plantam, não colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Amém? Eu achei muito interessante quando a narrativa fala: por que está preocupado com essas coisas diariamente? E aí eu coloquei aqui a associação da muito preocupação com uma pequena fé. Então, a muito preocupação é um sinal de que a nossa fé está pequena. Então, quando a gente se vê bem preocupado, a gente dá uma paradinha e pensa: espera aí, deixa eu aumentar o meu nível de fé. Porque a preocupação está sobrepondo o quê? A minha fé. Ou seja, a preocupação está dando de 10-0 na sua fé. Aí, é para ficar triste? Fala: não fica triste não. Né? Que às vezes a pessoa fala assim: ei, a sua fé está tão pequena, você está preocupado, isso é falta de fé. Já ouviram isso? Está preocupado, está ansioso, isso é falta de fé, vá orar. Posso te falar uma coisa? Fica triste, aborrecido com isso não, sabe por quê? Porque mesmo que a preocupação é um sinal de que a nossa fé está pequena, não é uma acusação, é uma direção. Ok? É só uma direção, não é uma acusação. Então, peraí, se eu estou... Olha como muda aqui o quadro. Você se vê numa situação na sua casa, muito preocupado. Deixa essa luz acender. Ei, a palavra de Deus já me orientou. Se eu estou diariamente muito preocupado,
é um sinal de que minha fé está pequena. Então, eu vou parar aqui, vou aumentar a minha fé, para aumentar o meu nível de fé, para sair desse lugar de preocupação. Não mudou? Por quê? Porque se chega dessa maneira, está preocupado, ansioso, não tem fé. Não, querido, não fica se acusando por causa disso, não. Tá certo? É só uma direção, dizendo, a tua fé está pequena, bora aí, vamos aumentar esse nível de fé, vamos fazer o que é necessário, vou ouvir mais, vou ler mais, vou acordar de madrugada, vou orar. Quantas milhas tem que andar? Ande. O que é necessário fazer? Faça. Jejue, ore. A gente só sabe o quanto a gente quer muito uma coisa quando a gente mede por ela. Às vezes você oferta algo de graça na vida de uma pessoa e ela não honra. Acredita num negócio desse? Não honra. Aí você vê o nível daquela pessoa. Ela não quer. Então a gente tem o quê? Disponível toda a condição de aumentar o nível da nossa fé. Amém? Está aí bem fácil para que a gente possa estar aumentando esse nível da nossa fé. Não se preocupe com o amanhã, pois a Bíblia nos ensina a ter saúde emocional e também a ocupar a nossa mente com o que de verdade importa. Eu acho tão interessante esse texto de Mateus, porque é um texto que nos aponta para não perder a nossa saúde emocional. Ei, calma, não fique preocupado. E aí ele diz, ele aponta para aquilo que de verdade deve ocupar a nossa mente. O que deve de verdade ocupar a nossa mente? O reino. O reino é o que deve ocupar a nossa mente. Porque quando ele diz, se você ocupar a sua mente com as coisas do reino, você nem vai se lembrar de que você precisa dessas coisas, porque essas coisas vão vir atrás de você, porque as coisas do reino estão em movimento, e quem quer as coisas do reino vai se colocar em movimento. Então, vamos começar aqui a fazer uma... Pensem junto comigo. O reino está em movimento, você começa a buscar as coisas do reino, você se coloca em movimento, e o que nós sempre falamos? Que as bênçãos vão fazer o quê? Correr atrás de nós. Agora, se eu não estou sendo alcançada pela bênção, não é porque eu estou correndo mais que a bênção, é porque a bênção está em movimento e eu estou parada. Se a bênção está em movimento e eu estou parada, ela não vai me alcançar. Mas quando eu me coloco em movimento, eu estou correndo pelas coisas do reino, e as bênçãos do Senhor me alcançam. E ela te alcança, amém? E aí eu finalizo com um texto de 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18 diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, e em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Que foi a frase que eu disse: o Senhor, Ele é a nossa fonte. E nós precisamos estar com o nosso foco nas coisas invisíveis e eternas. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus por essa mensagem. E eu vou orar para finalizar com vocês e agradecer ao Senhor
por algo que eu creio que cada um de nós aqui recebemos nessa noite, e cada um carrega uma partícula, amém? E que essa partícula que você carrega, que você possa fazer multiplicar no dia a dia, na sua casa. Pai, muito obrigado pela sua mensagem, muito obrigado por sua palavra, muito obrigado, Pai, porque nós estamos bem assistenciados. Obrigado, Pai. Obrigado, porque nada nos falta. Obrigado, Pai, que o nosso deitar e levantar, todo ele é diante da Tua presença. Nós Te louvamos, nós nos colocamos diante do Senhor, colocamos a nossa vontade, colocamos os nossos desejos, colocamos, Senhor, a nossa família, colocamos até mesmo as preocupações, as coisas que se levantam, circunstâncias, coisas para tirar a paz. Mas o Senhor é a nossa paz. O Senhor é o nosso guarda. O Senhor é a nossa proteção. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós Te louvamos, Deus. Te engrandecemos nessa noite. Obrigado pela medida de fé que o Senhor confiou a cada um de nós. Obrigado, Pai. Porque o Senhor é justo e nos deu ferramentas. Nos selou. Obrigado, Pai. Porque o Senhor nos deu essa medida. E só com essa medida, coisas grandes já podemos fazer. Obrigado, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor Deus. Obrigado. Nós Te agradecemos. Obrigado, Pai, pela Tua boa palavra. Ela é nosso alimento ao levantar e deitar. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos guarda por trás e por diante, e sobre nós coloca as Tuas mãos. Obrigado porque o dedo do Senhor está apontado para nós. Obrigado porque nós somos o alvo da Tua bênção. Obrigado, Pai. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abraço grande em todos.